Já estamos de volta aqui em casa, agora para falar de saúde. Estamos recebendo a Valéria de Souza, que é nutricionista. Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada. Eu e Tati estamos cheias de perguntas aqui para você. Oi, Tati, estou à disposição de vocês. Olha, gente, se preocupar com o que comemos é fundamental. E você sabia que existem alguns alimentos que podem estimular a inflamação do seu organismo? Pois é, para explicar melhor, a Valéria está aqui. Então, temos aqui alguns alimentos que podem inflamar e também alguns que fazem o contrário, né? O processo de inflamação do organismo, ele é como se fosse aquele machucado que a gente tem. Só que o machucado é um processo de inflamação a curto prazo. E com o alimento é um processo de inflamação a longo prazo. Então nós temos aqueles alimentos que favorecem uma inflamação a mais do organismo e aqueles que contrabalanceiam esses processos inflamatórios. Ou seja, a gente consegue equilibrar o nosso poder de inflamação orgânico só com o alimento. Certo. E esses alimentos que inflamam, que têm esse poder aí, que provocam essa inflamação, é sempre relacionado à quantidade, Valéria? Porque eu tô vendo aqui que são alimentos comuns, que estão no nosso dia a dia, né? Acessíveis, né? A Exato. gente tem ele na geladeira e na nossa despensa frequentemente. Para o pessoal, né, visualizar. E vamos falar então quais que são os inflamatórios. Vamos citar aqui para o pessoal entender e aí você explica para a gente essa questão de quantidade e tudo mais. Aqui temos o óleo vegetal. Nós temos o óleo vegetal, o açúcar, as farinhas brancas e os derivados das farinhas brancas, o leite e seus derivados, onde englobam o queijo, o iogurte, a manteiga, a carne. Então, esses alimentos, eles contêm uma quantidade maior, principalmente a carne, de gordura saturada. Essa gordura saturada, eu chamo de soldadinhos do nosso corpo, eles interpretam como se aquilo ali fosse algum agente que está causando uma inflamação no nosso corpo. E aí ele vai agir tentando matar aquela inflamação do nosso corpo. Quando ele está em grande quantidade, aí ele vai matar a célula sadia e célula doente, porque ele vai tentar resolver o problema. Então, quando a gente come em excesso esse tipo de alimento, o nosso corpo entra em alerta. O nosso corpo entra em alerta para nos proteger. E aí é onde entram os alimentos anti-inflamatórios, que são as hortaliças de maneira geral, as frutas de maneira gerais, as oleaginosas, o trigo em menor quantidade, mais o trigo integral e as frutas e verduras, né? A sardinha, que é um alimento barato, é riquíssimo em ômega 3. Ela entra nos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios. Que bacana. O que acontece hoje? Acontece hoje que a pessoa, para cada um alimento inflamatório, ela teria que ingerir um anti-inflamatório, na regra de 1 por 1. Aí ela manteria o equilíbrio. O equilíbrio. Só que hoje, através de pesquisas internacionais, a gente verifica que ela come 16 gramas de inflamatório para 1 de anti-inflamatório. Aí que está o problema. É aí que está o problema. Por quê? A alimentação hoje é a base de fast foods, pacotinhos de skinnies, baconzitos, esses industrializados em geral. E os ultraprocessados, né? Que a gente chama, onde eu tiro toda a característica nutricional do alimento e a gente chama que não é nem comida, né? É algo particularmente similar ao alimento, mas não é um alimento. Com certeza. Valéria, agora, quando a gente fala em inflamação, nesse processo aí da reação do organismo, né? O que a pessoa pode sentir? Quais os sintomas que ela começa a perceber quando ela vê que essa alimentação está muito desequilibrada em relação aos benefícios, né, e aos malefícios? Sim. O cabelo vai caindo, ela vai perdendo o sono, vai engordando, pode desenvolver o diabetes tipo 2, pode desenvolver problemas de placas de ateroma a nível cardíaco, pode desenvolver também resistência à insulina, porque quando você come farinha branca em excesso, você faz com que a insulina queira trabalhar para tirar esse açúcar do seu sangue. E aí o organismo pode desenvolver uma resistência a essa insulina. Quando ele desenvolve uma resistência, eu fico com açúcar circulante no corpo, que é onde a gente pode desenvolver o diabetes ou então outras patologias associadas a síndromes metabólicas. Mas é bem simples. Nas minhas palestras eu costumo dizer que Deus fez tudo muito perfeito. Ele fez a noite e fez o dia para mostrar que a gente tem que viver em equilíbrio. Senão ele só fazia noite ou então ele só fazia dia. Com certeza. A partir do momento que a gente coloca isso aqui tudo dentro de um equilíbrio alimentar, um exemplo de um prato equilibrado, saladas diversas, né, com os legumes diversos, feito com um pouquinho de azeite, porque o azeite é um óleo bom, ele aumenta o nosso colesterol bom, né?
associada a uma porção de carne, tamanho de uma palma da mão, da terceira falange para trás, assada, grelhada ou cozida, nada frito. Sim. E de sobremesa uma fruta. Maravilha. Você viu que não tem Uma nada de refeição complicado. deliciosa. Aham. Pois é. Valéria, só uma licencinha, porque a gente vai lá para o nosso call center. Tá bom. A Ana Lídia está por lá e vai entrar agora com uma participação. Ana Lídia, como é que tá por aí a movimentação? O pessoal tá ligando bastante? Tá, sim. Eu tenho uma primeira pergunta já sobre este assunto. É da Maria Amélia, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço para você e obrigada pela companhia. Maria, ela pergunta se a ingestão desses alimentos que provocam a inflamação no nosso organismo podem causar doenças e, se sim, quais são as doenças? Tá, então, boa pergunta. Boa Pode citar pergunta. algumas aí? Você começou a falar sobre esse Sim, assunto. e você está coberta de razão. Ela pode sim ocasionar patologias. Por quê? Quando eu consumo um produto em grande quantidade que vai inflamar o meu organismo, quais as principais doenças que pode ocasionar? Câncer, né, que é uma resposta do organismo a uma célula desorientada. O câncer é uma célula desorientada, ela perdidona, que aí vai desenvolver esse tipo de patologia. Posso desenvolver diabetes tipo 2, posso desenvolver obesidade, posso desenvolver problemas de pressão alta, placas de ateroma, então posso desenvolver N problemas. E a coisa é bem simples e bem tranquila. Eu associando uma alimentação equilibrada à atividade física, acabou. Eu vivo feliz, em paz e dentro do meu equilíbrio É alimentar. simples, né, Valéria? Bem simples. Pois é. E a gente pode então falar que quando o nosso organismo está inflamado, significa que ele vai se manifestar através de alguma coisa. Ou uma doença, ou um Isso. mal-estar, vai ser realmente desequilíbrio de alguma coisa que Sim. não está normal no seu O corpo. nosso organismo ele é muito inteligente. Então o que ele faz pra gente? Ele fala assim, tô dodói. Através de quê? Não tá legal, né? Eu tô com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, algum sintomatologia, não tô dormindo bem. O nosso organismo ele é muito perfeito. Então saiu daquela diretriz da normalidade. perfeição, da normalidade, pode ver que tem alguma coisa que está errada. Então, se cabelos caem, unhas ficam fracas, alguma coisa tem. Não quero levantar, tô levantando muito cansada, muito pesada, sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Pode avaliar que o organismo tá te falando que ele tá precisando de um cuidado melhor. Valéria, eu vejo ali, você falou que são as verduras e frutas em geral, né? Para equilibrar aí essa questão da inflamação. Eu vejo que você trouxe ali como exemplo a laranja e o limão. As frutas mais cítricas são melhores? Todas as frutas são melhores. A gente coloca a fruta cítrica porque eu preciso de vitamina C. E nada melhor do que uma fruta cítrica, desde que seja feita na hora e tomada na hora. Não adianta fazer a fruta e deixar ela na geladeira para tomar à noite, porque a vitamina C ela é volátil, Sim. né? Então, todas as fontes de vitamina C, de vitamina D, que são as cores como a cenoura, né? Cores de laranja escuro, isso favorece o organismo nas anti-inflamações. Então, o mais importante é a gente sempre lembrar que a gente tem que comer balanceado. É permitido fazer uma comida assim ali, outra aqui, num mas sábado, não numa só sexta-feira, isso, né? numa ocasião festiva. E aí, na semana, você volta, você resgata o valor de uma boa alimentação. Agora, eu reforço. Vamos parar de comer tanto na rua e passar a fazer mais, a comer comida de verdade. Vamos desembalar menos e descascar mais. Até Essa é a tá nossa vendo? Falei filosofia. juntinho. Fazendo comida em casa, a gente põe a família em volta da gente. É isso E aí a mesmo. pessoa, mas não tem jeito de eu levar. Ó, então faz um sanduíchezinho com sardinha ou então com atum, coloca na sua frasqueirinha e leva para onde você estiver. Além do custo ser melhor, com certeza você vai Qualidade. precisar de menos médico. Verdade. Vamos voltar para o call center. Ana Lídia, parece que tem mais uma pergunta lá, Ana, com você. Tenho sim. A pergunta agora vem da cidade de Guaxupé, no estado de Minas Gerais, é da Ana Catarina Mendes. Ela nos pergunta o seguinte: sentir dores no corpo pode ser um sinal de que o organismo está inflamado? Sim, não. E quais são os sintomas que ela pode sentir? Bom, Ana Lídia, existem vários tipos, né, de dores no corpo que podem estar associados a diversos tipos de patologia. Mas, se associada a produtos inflamatórios, você vai sentir dor no corpo, dores nas articulações, dores musculares. É sinal do que o seu organismo está assim, ó, oi, socorro, me ajuda.
Então tá bom. Então esses sintomas a gente tem que ficar alerta mesmo, Temos né? que ficar Porque de alerta. repente a pessoa não tem nenhuma doença, não tem nenhuma patologia, mas está sentindo dor que não sabe de onde que vem. Gente, talvez está na sua mesa. Muda sua alimentação Né, durante na sua 30 rotina. dias E faz e toda a veja diferença. se essa dor melhora. Porque se a dor melhorar, realmente era devido à sua alimentação. Se não, eu te oriento a procurar um médico. Eu falo, eu e a Marina, a gente chega aqui muito cedo e eu sempre brinco, né, Marina, que eu incho com muita facilidade. E se eu cuidar da alimentação, a resposta do meu corpo é visível. Eu sempre vou estar um pouquinho mais inchada, porque é a genética que não me ajuda mesmo. Mas se eu ajudo na alimentação, eu diminuo demais o problema que me incomoda muito. Mas é verdade, né? Eu sou um exemplo disso. Eu desenvolvi, estou aí numa luta com o hipotireoidismo pelo estresse. Então a gente, quando negligencia a alimentação, ela cobra e ela cobra assim, ferrenha. Com certeza. Valéria, queria muito te agradecer por ter vindo hoje. A gente A sua adorou sorte. sua participação. Coisa boa. E seja sempre bem-vinda, né, Muito Tati? obrigada. Muito obrigada e volte Obrigada. mais. Um abraço a todos vocês. Tá bom, então.